O Museu de Aguarela Roque Cameiro, inaugurado em 2009, nasceu da vontade generalizada de dar a conhecer a obra do mestre Roque Cameiro, quer por parte da comunidade mindense que gostava de pintar e de onde era oriundo, quer por parte da família que disponibilizou e doou grande parte das suas obras. Mais do que ser um museu temático dedicado à aguarela no nosso país, o museu distingue-se como paradigma de transformação social fundamentada no reforço das entidades e cultura local, destacando-se pela ação de mediação comunitária. O Museu da Aguarela Roque Cameiro foi credenciado pelo despacho número 3468/2019, de 28 de março de 2019. Chama-se a receber o certificado de adesão à Rede Portuguesa de Museus a Sra. Doutora Maria Alzira Roque Cameiro, diretora do museu. Entregou o certificado a Sra. Diretora-Geral do Património Cultural. Isto acontece. Não, eu sei. Não, ele vai trabalhar, Vai computador. Acontece várias vezes. Culminar deste processo longo. Quase a escrever mal e perfeitamente e ler. É mesmo que sim, é mais que isto. É mais que isto. Portanto, há sempre uma ligação. Uma ligação. O museu do Calar é um centro de arte e ofícios. Vocês são ecomuseu. Eles acabam por fazer a mesma coisa que vocês fazem, só que sob outra forma de gestão. Econo, passa para a economia. É verdade. Nós também temos um bocadinho. Onde não houver economia, não há projetos. Exatamente. Três muito contente. Pois. Venho de Minde, chamo-me Maria Alzira Roque Cameiro e represento o Museu da Aguarela Roque Cameiro. Permita-me que dirija as primeiras palavras na língua de Minde. No planeta 4 do quadrasal das regatinhadelas há um poder de passos gualinos, mirantou a borboleta no ninhô, mestre migança, o covano ancho da borra regatinhada do Jardim do Camões. É verdade, grande coincidência, uma feliz coincidência. Exatamente. Então, e o que é que representa a adesão? A adesão representa, essencialmente, em primeiro lugar, o reconhecimento. O reconhecimento pela obra ímpar da aguarela portuguesa e do trabalho de Roque Cameiro. Nós somos o único museu da aguarela do país exclusivamente dedicado a Roque Cameiro e representa também, este ano em que o museu faz 10 anos, o reconhecimento de todo o trabalho efetuado, que permitiu chegar aqui, não é? A equipa do museu encarou desde o primeiro dia, desde a abertura do museu, porque era um dos nossos objetivos, trabalhar para podermos rapidamente integrar a rede. E este foi um processo que culminou hoje, que vai continuar, não é? O culminar é muito relativo, ele vai continuar, mas foi um processo de aprendizagem.
foi um processo de autocrítica, foi um processo de trabalhar e voltar a trabalhar e voltar a trabalhar cada vez mais. Este processo não acaba e isso dá-nos realmente um incentivo muito grande. Eu acho que este museu tem uma particularidade muito grande, é que ele foi construído de baixo para cima. Ele foi construído num meio muito especial e por isso há primeiro uma auscultação da população, há uma auscultação do meio, há um formar e sensibilizar públicos e para isso nós constituímos há 33 anos uma associação chamada Centro de Artes e Ofícios Roccameiro que preparou as coisas para 23 anos depois ter um museu. E por isso o museu só vive e é o resultado de todo um trabalho comunitário. E é um trabalho de envolvência de uma população com características muito especiais, muito identitárias, como todas, mas são características muito especiais e que promovemos uma série de atividades que culminaram no museu, como por exemplo um conservatório de música, que tem hoje perto de 300 alunos, um conservatório de dança, um ateliê de selagem, um ateliê de desenho e pintura, o preservar e transmitir e divulgar a língua de Minde, o museu, o ateliê de restauro que está ligado ao museu, ao restauro de papel, o ateliê de selagem, um ateliê de aulas de desenho e aguarela semanais, com um conjunto de alunos e um professor, tudo isso faz um corpo polifónico e tudo isso faz parte da associação. E agora que está tudo a funcionar, então agora vamos pensar no museu, porque o museu tem bases para poder ser viável, porque um museu com estas características muito especiais, único, só da aguarela, numa terra que nem é sede de concelho, como é que vive? Só vive com um apoio muito grande, com uma envolvência muito grande da comunidade, e é isso a singularidade deste museu. O museu funciona numa casa que a Câmara Municipal comprou para instalar o museu, uma casa de desenho de Raulino e do próprio Roccameiro, pequena. Nós nunca aspiramos a um museu muito grande, não temos condições, nem temos meios para o poder sustentar, mas queremos um bocadinho mais e então foi-nos dado um conjunto de casas velhinhas ao lado que nós vamos tentar aproveitar para apoio do museu. Os tais serviços, desde bengaleiro, a loja, talvez algumas casas de banho, por isso o apoio do museu que nos faz falta, não é? Esse é o grande desafio para os próximos 2 ou 3 anos. Candidatámos a um concurso do turismo sustentável, vamos lá ver se conseguimos ganhar, não é? Isso era muito bom. Eu só queria voltar a reforçar o papel do museu e a função dele e ser o único museu dedicado ao trabalho de Roccameiro e é exclusivamente esse trabalho. É o Museu da Aguarela Roccameiro em Minde. Não, Foz Mindricos. Já está aqui a placa. Já está. Agora falta o diploma que é a senhora Ministra que dá. Sim, senhor. Está no horário? Sim. 5 horas? Sim, 5 e pouco. Então não está assinado. Não está assinado, não vale nada. Não. Bem-vindos ao Palácio Nacional da Ajuda. Vamos dar início à cerimónia de formalização da adesão de 15 novos museus à Rede Portuguesa de Museus. Vai usar da palavra a Senhora Diretora-Geral do Património Cultural, arquiteta Paula Araújo da Silva. Boa tarde, Senhora Ministra da Cultura, Senhora Secretária de Estado da Cultura, Senhor Diretor do Palácio Nacional da Ajuda, Senhores Presidentes de Câmara aqui presentes, Subdiretores da Direção-Geral do Património Cultural, Dom Américo Aguiar, Excelência Reverendíssima, Senhora Diretora Regional da Cultura, Diretores e Diretores dos Palácios e Museus e Monumentos Nacionais,
representantes dos museus homenageados, representantes dos museus da Rede Portuguesa de Museus, minhas senhoras e meus senhores. É com muita satisfação que formalizamos hoje a adesão à Rede Portuguesa de Museus de 15 novos museus. Esta cerimónia tem um significado simbólico importante porque representa o corolário de uma aposta na qualificação dos museus portugueses e do trabalho desenvolvido pelos museus credenciados, pelas suas equipas e pelas suas tutelas. Antes de me dirigir especialmente aos 15 museus hoje celebrados, permitam-me que destaque um dos traços que caracteriza este momento feliz: a presença na assistência de várias gerações de museus ligados ao universo da Rede Portuguesa de Museus. Com efeito, é gratificante assinalar que temos, por um lado, vários museus pertencentes à Rede Portuguesa de Museus credenciados em diferentes momentos de uma história que leva já quase 2 décadas. Temos também museus que se encontram atualmente em processos de credenciação e temos, é claro, os museus nacionais que integram a Rede Portuguesa de Museus desde a primeira hora. A todos saúdo, agradecendo a vossa presença, que contribui para testemunhar a diversidade do tecido museológico português e o dinamismo da instituição museu, de norte a sul do país e das regiões autónomas. A vossa presença testemunha a vontade de continuar a pertencer e a contribuir para o desenvolvimento de um projeto estruturante das políticas culturais em Portugal, a Rede Portuguesa de Museus. Destaco uma outra característica que verdadeiramente torna especial esta cerimónia. Em rigor, como sabemos, dos 15 museus hoje celebrados, 5 foram objetos de credenciação este ano, no ano em curso, e os 10 restantes já foram credenciados em anos anteriores. Oficializamos hoje a credenciação destes 10 museus, dando a visibilidade da sua integração na Rede Portuguesa de Museus que se exige pela importância de que se reveste. A partir de hoje, o universo da Rede Portuguesa de Museus é de 156. Este crescimento está em sintonia com o próprio tecido museológico nacional, que se tem diversificado, dinamizado e criado novas formas de trabalho em rede. Este conjunto de museus que hoje oficialmente passam a integrar a Rede Portuguesa de Museus testemunham o compromisso da Direção-Geral do Património Cultural com a RPM, num momento em que, simultaneamente, se apresentam novos desafios e oportunidades aos museus portugueses através do lançamento de novas linhas de trabalho e de programas de financiamento. É interessante verificar que eles espelham, através da diversidade da sua tipologia, da sua tutela, dimensão, localização, coleções, a diversidade da própria rede e, mais do que isso, a realidade e a riqueza do património museológico português. Temos 2 museus de arte, 5 museus de território, 3 museus de ciência e técnica, 4 museus temáticos e um museu misto e pluridisciplinar. Museus do norte ao sul do país, de natureza pública e privada, tutelados por municípios, misericórdias, irmandades, associações, fundações, institutos públicos e universitários. Museus instalados em edifícios criados de raiz, museus instalados em edifícios centenários, patrimoniais, cujo programa museológico é indissociável também do património arquitetónico. Museus, por fim, de fundação mais antiga e outros que há pouco começaram a sua caminhada. Na sua enorme diversidade, todos partilham, porém, uma característica, testemunhada pela sua integração na RPM, a vontade de apostar e ver reconhecida a qualidade técnica do cumprimento das funções museológicas e também de integrar um projeto estruturante de trabalho em rede que valoriza cada museu e o seu conjunto. O reconhecimento público que advém da integração na RPM alicerça-se na qualidade técnica, no desempenho de boas práticas museológicas, o qual verdadeiramente surge em resultado do seu próprio trabalho que hoje aqui celebramos. A todos desejo que continuem a desempenhar as suas funções museológicas com rigor e profissionalismo que agora se vê reconhecido para que possamos, em Portugal, garantir que as comunidades e os serviços e aos diversos públicos uma oferta cada vez mais qualificada. E para que, através do fortalecimento e da ampliação da Rede Portuguesa de Museus, possamos reafirmar o papel dos museus
como elementos incontornáveis da promoção da cultura, do desenvolvimento económico, da cidadania e da inclusão social. Tendo no horizonte o ano 2020, em que se assinalarão os 20 anos da Rede Portuguesa de Museus, termino desejando que esta cerimónia nos relembre os princípios fundadores da RPM: flexibilidade e transversalidade, articulação e comunicação, cooperação e partilha. Que o momento feliz de hoje possa contribuir para incentivar o espírito de coesão, cooperação entre os museus da rede, servindo assim de inspiração a outros museus para se candidatarem a fazer parte deste notável projeto. Muito obrigada. Vai agora usar da palavra Sua Excelência a Ministra da Cultura, Doutora Graça Fonseca. Senhora Diretora-Geral, todos aqui presentes, diretores, vou tratar todos por igual. Bem-vindos a esta cerimónia e muito obrigado fundamentalmente por terem vindo, especialmente aqueles que hoje aqui assinalam esta entrada formal na Rede Portuguesa de Museus. Este é, de facto, como disse a Diretora-Geral, um dia particularmente feliz, porque a última cerimónia, e julgo não estar enganada desta dimensão e com esta importância, foi em 2014, e nós quisemos, desde o início, aqui com a Direção-Geral, de facto retomar, por um lado, a importância da Rede Portuguesa de Museus, do que é que representa este conceito de rede entre museus nacionais, regionais, locais, de municípios, de fundações e, portanto, o que é a rede museológica nacional, porque para o visitante, para o cidadão, não perguntam se o museu é da responsabilidade da DGPC ou se é da responsabilidade do município. O que as pessoas querem saber é o que é que podem encontrar no museu e o que é que o museu lhes oferece como acesso e como experiência cultural. E, portanto, trabalhar a rede é muito importante para reforçarmos e consolidarmos a oferta cultural a nível nacional. E, de facto, esta Rede Portuguesa de Museus, o conceito, se quiserem, o programa vem do ano 2000, portanto, estamos, se quiserem, aqui, de alguma maneira, a procurar combinar o que é uma boa experiência do passado com aquilo que são políticas do presente e a pensar no futuro. Nós, como sabem, ao longo destes últimos meses, foram aprovadas algumas medidas importantes, nomeadamente o diploma da autonomia dos museus, que foi já promulgado e, portanto, que agora está em condições de vir a ser implementado, mas há também um elemento muito importante neste, quiserem, conjunto de medidas de política pública para os museus. Por um lado, focar um novo modelo de organização dos museus hoje, mas também pensar quais são os grandes desafios que os museus enfrentam, e na verdade já enfrentam há alguns anos, mas que temos que preparar com mais tempo para que daqui a 2 anos possamos estar em condições de saber o que é que deve ser a política pública integrada para os museus. Foi criado um grupo para pensar as transformações sociais, económicas, culturais, demográficas que têm impacto nos museus. Está, aliás, aqui a pessoa responsável, que vai ter a responsabilidade de coordenar esse grupo. Aliás, aproveito para agradecer, é a doutora Clara Camacho, que foi, aliás, a responsável precisamente pela Rede Portuguesa de Museus em 2000, e que nós convidámos para coordenar este grupo e que aceitou, que está aí alguns que eu já vi, e portanto aproveito para lhe agradecer publicamente ter aceito este desafio de pensar o futuro dos museus com um grupo de pessoas de diferentes setores, quer de políticas públicas, quer também de áreas externas ao próprio Estado. E para além deste pensar o que é que deve ser o futuro dos museus, há também um aspecto muito importante associado à forma como a rede de museus deve ter condições para funcionar. O que foi feito aqui também em Lisboa com a bilhética que foi instalada, aqui também já vi há pouco ali o Sr. Diretor do Museu de Arqueologia, que está neste momento a permitir, quer o Museu de Arqueologia, quer os Jerónimos, finalmente se tenha terminado com aquelas filas intermináveis de pessoas na rua, que hoje em dia já não têm que estar na rua, quer ao calor, quer à chuva, para poder comprar bilhetes. Hoje conseguiu-se, de facto, reorganizar a forma como também os museus estabelecem a relação com os seus visitantes, e esse é um outro aspecto muito importante, que é qual é a relação que os museus devem estabelecer com os visitantes, quer antes de entrarem, quer depois toda a experiência e a visita, e como é que deve ser como é que devemos pensar este modelo, mas também há uma dimensão muito importante
que é a dimensão que também vamos agora durante o mês de abril relançar. Muitos recordar-se-ão do programa Promuseus, que foi aliás um instrumento financeiro muito importante associado à Rede Portuguesa de Museus e que agora durante o mês de abril vamos relançar, vão ser publicados finalmente o aviso para a nova edição do programa Promuseus como um instrumento também de capacitação e, acima de tudo, que vai permitir reforçar aquilo que são elementos muito importantes para os museus poderem precisamente ter uma oferta diferente. Esta questão da bilhética que estava a referir é, por exemplo, um ponto relevante. No aviso que vai ser aberto para o Promuseus, foram acrescentadas 2 áreas importantes que não existiam no anterior programa do Promuseus. Foi acrescentada a área, precisamente, da transformação digital e a área da internacionalização. Portanto, estas 2 áreas acrescem a áreas que já vinham do anterior programa do Promuseus e que vão ser objeto, precisamente, de ações de financiamento aos museus que se candidatarem ao programa Promuseus para estas áreas específicas. E, portanto, durante o mês de abril, este aviso vai abrir. Finalmente, um ponto também muito importante, queria deixar hoje aqui como nota relevante. Temos procurado também, ao longo destes meses, estabelecer parcerias com entidades que, não sendo entidades museológicas, são entidades que têm coleções de obras de arte extraordinariamente importantes e muitas das quais estão muito frequentemente fechadas em gabinetes extraordinários, muitas vezes de conselhos de administração, que ganhariam muito em estar visíveis ao público. Foi possível fazer já o protocolo com a Fundação Milênio BCP, que também vi há pouco aí o Sr. Embaixador. Semana passada celebramos um protocolo entre a Fundação Milênio BCP, o Museu do Chiado e a Faculdade de Belas Artes. Vamos tentar ver se é desta que conseguimos que aquele quarteirão funcione de forma integrada e articulada entre o Museu, a Faculdade de Belas Artes e agora com 3 novas salas, onde vai estar a parte da coleção da Fundação Milênio BCP. E ontem mesmo, aqui também com a Sra. Diretora-Geral, foi assinado um protocolo com a COSEC, que vai colocar em depósito num museu que vamos ainda determinar, mas será um museu fora dos 2 grandes centros urbanos, num museu que são 15 obras de arte, entre as quais 9 tapeçarias de Porto Alegre, que são absolutamente extraordinárias e que certamente vão constituir um núcleo muito importante num museu, no âmbito da rede de museus. E este é também um caminho muito importante. A rede portuguesa de museus também deve ter parcerias para além do que são as entidades que estão aqui hoje e do que são as entidades públicas ou, digamos assim, se quiserem, do âmbito da esfera municipal, seja municipal ou de fundações em que o Estado tem uma participação. É muito importante que consigamos chegar com a mensagem a outras instituições que, não querendo discutir questões de propriedade, as obras de arte são para ser vistas, não são para estar necessariamente e apenas em paredes de edifícios fechados ao público, são para ser vistas. E estamos a conseguir aos poucos e estamos certos que depois de ontem já tivemos a sinalização de pelo menos mais 2 interessados em poder fazer exatamente o mesmo caminho, portanto julgo que este é também algo muito importante aqui a referir. Finalmente, para agradecer a todos virem aqui hoje, estarem aqui hoje connosco. É bom ver esta sala cheia de pessoas que estão certamente muito empenhadas como nós em fazer dos museus fazer uma rede de museus que seja algo que esteja fundamentalmente colocado à disposição das pessoas, das crianças, de ter serviços educativos e de poder trabalhar a nível das comunidades de uma forma diferente. Este é um ponto muito importante, como eu costumo dizer. A rede de oferta cultural, a cultura é fundamentalmente e deve ser fundamentalmente deve ser visto como algo extraordinariamente importante como mecanismo de coesão territorial, de coesão social e de conseguir fazer passar uma mensagem às pessoas e de forma como é que nós pensamos o território, como é que nós pensamos aquilo que deve ser a experiência que cada um de nós deve ter na área cultural. E por isso é muito importante, precisamente, que a rede funcione de forma integrada e que todos possamos dar às pessoas aquilo que nos compete. Acesso à cultura de forma próxima, de forma diversificada e que não fique cada um no seu território, no seu cubículo, mas consigamos abrir a todos de uma forma mais aberta e mais próxima. Muito obrigada a todos.
Passamos agora ao ato formal de entrega de certificados da Rede Portuguesa de Museus, atestando a credenciação dos museus e o reconhecimento oficial da qualidade técnica no cumprimento das funções museológicas. O Museu da Comunidade Concelhia da Batalha surgiu em 2011 como estratégia de reforço e valorização da história, do património e da identidade do território e da comunidade do concelho. Norteia a programação e o modelo de atividade na aposta no processo participativo, pretendendo ser um museu de todos, inclusivo e acessível a todos. Assume-se como um projeto de dinamização cultural que visa projetar a região e as suas gentes e assegurar a divulgação global do conhecimento, promovendo as diferenças e singularidades regionais. Num caminho que se destaca pela aposta nas pessoas como valor principal, a qualidade das boas práticas tem vindo a ser reconhecida a nível nacional e internacional, contando já com diversos prémios recebidos. O Museu da Comunidade Concelhia da Batalha foi credenciado pelo despacho número 5977/2017, de 6 de julho de 2017. Chama-se a receber o certificado de adesão à Rede Portuguesa de Museus o Sr. Dr. Paulo Batista Santos, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Batalha. Entregou o certificado a Sra. Secretária de Estado da Cultura. O Museu de Aguarela Roque Cameiro, inaugurado em 2009, nasceu da vontade generalizada de dar a conhecer a obra do mestre Roque Cameiro, quer por parte da comunidade mindense que gostava de pintar e de onde era oriundo, quer por parte da família que disponibilizou e doou grande parte das suas obras. Mais do que ser um museu temático dedicado à aguarela no nosso país, o museu distingue-se como paradigma de transformação social fundamentada no reforço das entidades e cultura local, destacando-se pela ação de mediação comunitária. O Museu da Aguarela Roque Cameiro foi credenciado pelo despacho número 3468/2019, de 28 de março de 2019. Chama-se a receber o certificado de adesão à Rede Portuguesa de Museus a Sra. Doutora Maria Alzira Roque Cameiro, diretora do museu. Entregou o certificado a Sra. Diretora-Geral do Património Cultural. O Museu Nacional Ferroviário Engenheiro Armando Ginestal Machado é tutelado pela Fundação Museu Nacional Ferroviário, instituída em 2005 pelo Estado português. Atualmente, o museu cumpre a sua vocação a partir das instalações no Complexo Ferroviário do Entroncamento e está a implementar uma rede de museus ferroviários que lhe permitirá afirmar-se como um museu nacional a quem o Estado atribuiu a responsabilidade e competência de zelar pela salvaguarda, estudo, exposição, conservação, valorização e divulgação do património ferroviário português. O museu fundamentou as opções museográficas, apostando no recurso frequente a dispositivos audiovisuais e multimédia e a conteúdos e suportes inovadores. Congregará ainda as vertentes de espaço de interpretação de uma paisagem ferroviária que se alarga ao território nacional, uma vez que convida o visitante a viajar de comboio e a conhecer outros núcleos ferroviários com acervo do museu dispersos pelas linhas de caminhos de ferro do país. O Museu Nacional Ferroviário foi credenciado pelo despacho número 3468/2019, de 28 de março de 2019. Chama-se a receber o certificado de adesão à Rede Portuguesa de Museus o Sr. Dr. Carlos Nogueira, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Museu Nacional Ferroviário. Entregou o certificado à Sra. Secretária de Estado da Cultura.
Muito obrigada a todos. Terminamos então a entrega formal dos certificados de adesão à Rede Portuguesa de Museus. Estão todos os museus de parabéns. Muito obrigada. Que as pessoas também querem tirar. E a minha? Tu tiraste para lá. É melhor na horizontal. São coisas diferentes, vamos ver. Ao longo destes meses, na verdade ao longo deste mandato, há diferentes componentes da política museológica. Uma parte que se falou muito até há bem pouco tempo, o novo modelo de autonomia dos museus e o que isso significa de capacidade e de competência para gerir os próprios orçamentos, a posição do diretor do museu, enfim, tudo aquilo que já falámos, o diploma que já foi aprovado e que já está neste momento a ser implementado, precisamente depois de ter sido promulgado pelo Sr. Presidente da República. Por outro lado, é esta rede portuguesa para os museus, com esta verba de 500 mil euros, e esta é uma verba especificamente direcionada para este programa de capacitação dos museus. Portanto, estamos a falar, enquanto no primeiro, digamos assim, modelo de autonomia, estamos a falar de museus nacionais, fundamentalmente, e no âmbito regional. Aqui estamos a falar de toda a rede, e muitos destes museus, como aqui reparou, são museus de âmbito municipal. E, portanto, é um programa financeiro especificamente direcionado para estes. É um aumento financeiro para o ano 2019 em matéria de política museológica, porque esta verba não existia de facto no ano anterior. E por outro lado, também temos falado de outras componentes importantes, como aqui referi, que é por um lado projetos como a bilhética automática que estão aqui em Lisboa e que agora vão ser alargados para outros museus, reorganização do próprio trabalho dos museus, e por outro lado também, muito importante referir, que também tem naturalmente aqui impactos financeiros, que é os protocolos que aqui também referi, foram assinados com a Fundação Millennium BCP, com o Museu do Chiado, onde vão ser feitas obras de ampliação do museu para ter 3 novas salas onde vai estar a coleção da Fundação Millennium BCP, e ontem o protocolo com a COSEC, onde vai ser possível ter 15 obras de arte, entre as quais 9 tapeçarias de Porto Alegre, também no museu, precisamente onde vai ser possível, se quiser, ter um investimento para precisamente poder ter aí essa coleção. Ou seja, isto para dizer que a política museológica tem que ser vista com estas diferentes componentes. Pensar o modelo, pensar a transformação dos museus, fazer parcerias com museus municipais para alargar a rede e capacitar através do próprio museus, e fazer parcerias com entidades privadas, como é o caso aqui referi, precisamente para também podermos ter novas coleções que, em vez de estarem apenas nas sedes dos conselhos de administração, possam estar à disposição de todas as pessoas, e isso é o interesse comum de todos que temos vindo a conseguir construir. Obrigada. Para mim, realmente, esta integração na rede de museus do Museu Roque Cameiro é para nós muito importante, porque sendo uma vila pequenina, e isto é um reconhecimento público de todo um trabalho de uma equipa que está a trabalhar diariamente, nomeadamente a doutora Maria Alzira Roque Cameiro, o doutor Luís, a doutora Ana. Se não fosse o trabalho deles ao longo destes últimos 2 anos, não estaríamos aqui hoje, nesta sessão solene. Para mim é fantástico, porque isto, como dizia a Ministra da Cultura, isto é um mecanismo de coesão territorial que pretendemos que seja isso mesmo, para que nos conheçamos, levamos mais longe Minde, freguesia de Minde e o concelho de Alcanena. É para nós muito importante. Obrigada. Ora, esta data foi uma feliz coincidência. Hoje são 4 de Abril e faz hoje 55 anos, nasceu em Minde um Mindrico que hoje nos honra muito. É por ele, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, que Minde tem este legado e esta joia, como é considerada por todos aqueles entendidos na arte, essencialmente aqui no Ministério da Cultura, onde hoje fomos credenciados pela adesão à Rede Portuguesa de Museus. Estamos perante um projeto singular. Este projeto nasceu da vontade de todos. É a mim de que se deve todo este projeto. É realmente uma honra para todos nós, para mim muito especial, porque estou nele desde o princípio, com um conjunto de gente que tem sido impecável, tem deixado as suas vidas, os seus afazeres, a sua família para se dedicar a isto. Eu queria agradecer a todas as direções que passaram por o CAORG, a todas as pessoas que nos têm ajudado e que compreendem o que é este tipo de trabalho para bem dos mindricos. Muito obrigada.